Olá, boa noite a todos. Meu nome é Renata, sou trabalhadora do SEAC. Estou muito feliz em estar junto com vocês aqui esta noite. A partir do próximo mês estaremos juntos presencialmente, com a graça de Jesus. Muito alegre também que retornamos aqui à nossa casa espírita. E fico muito contente que chegamos a esse estágio de melhora de saúde de todos, com a graça de Jesus que nos envolveu durante todo esse tempo, né? Bom, antes de adentrarmos à preleção dessa noite, gostaria de dar dois recados. O primeiro deles é que a casa oportuniza o trabalho de evangelização infantil, que está sendo feito ainda remotamente, e maiores informações são obtidas nas nossas redes sociais, através da página do Facebook ou do Instagram. E o segundo recado é que de quinta-feira, às 19 horas, nós fazemos um trabalho de vibrações virtuais, através da nossa página do Instagram. Trabalho esse que dá a oportunidade daquelas pessoas que ainda não se sentem confortáveis de estarem presencialmente na nossa casa espírita ou que por alguma outra razão ainda não conseguem estarem junto conosco presencialmente, elas têm a oportunidade de colocar o nome das pessoas que elas querem que seja obtido algum reequilíbrio físico e espiritual na nossa caixa de vibrações virtuais. Esta caixa de vibrações virtuais, ela fica na nossa página do Instagram, e também maiores informações de como funciona o trabalho vocês conseguem obter nas nossas mídias sociais. Vamos então nos tranquilizando, nos serenando, nos harmonizando com a energia do ambiente, aquietando nossos pensamentos. E vamos saudando nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos reunidos esta noite em nome de Jesus. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e vamos pedindo à Mãezinha para que nos envolva com seu manto azul de luz, para que dulcifique nossos corações, que derrame sobre nós toda a sua bênção, todo o seu amor, toda a sua ternura. E nesta sintonia, vamos chegando até o Mestre Jesus. E com muita alegria, junto ao Mestre, vamos agradecendo a sua estada aqui conosco, vamos agradecendo o ensinamento do seu Evangelho de amor, mas principalmente, vamos agradecendo a Ele a exemplificação desse Evangelho no seu dia a dia, quando aqui esteve conosco. E assim, humildemente, vamos chegando até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos juntos através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre, graças a Deus. Queridos irmãos, o tema sugerido pela espiritualidade para nós esta noite é maledicência, prejuízo moral e espiritual, evitar comentários negativos. Tal assunto estão contidos em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro deles é no capítulo 11, itens 1 a 6, e outro no capítulo 10, itens 11 a 13. Olha a importância desse tema e eu vou falar por que ele está nesses 2 capítulos.
Começo lembrando, Jesus falava uma frase, né? Uma vez, ao qual foi testado pelos fariseus, perguntaram para ele se ele comeria carne de porco, que para os judeus não era aconselhável por conta da religião deles. Né? Ao que Jesus profere a célebre frase, que impuro não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela. O que Jesus queria falar com essa frase? Que impuro não era aquilo que as pessoas comiam, não era aquilo que tornava a pessoa impura. O que tornava a pessoa impura eram as palavras e os pensamentos exteriorizados através das palavras proferidas pelas pessoas. E por que era isso que era impuro? Porque isso realmente tinha um alcance inimaginável. Ao passo que comer a comida impura talvez tivesse alcance apenas ao corpo daquela pessoa, que poderia não se adaptar bem àquela comida. Mas falar, proferir aquelas palavras impuras realmente teriam um alcance inimaginável. E aí então eu falo que esse tema, maledicência, ele está previsto em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro deles, que é o capítulo 11, o tema do capítulo é amar ao próximo como a si mesmo, que significa que não fazemos aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Foi a máxima que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o segundo capítulo, no qual consta esse assunto, ele é bem-aventurados os misericordiosos. E ele está num item que chama-se não julgueis para não ser de julgados. Tá? Então, a maledicência, começa falando que ela tem relação com 2 coisas. Com fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem e com julgamento. Como Jesus falou, as palavras possuem alcance inimaginável. Tá? Tanto é que existe um provérbio chinês que fala 3 coisas não voltam atrás. A flecha depois de lançada, a oportunidade depois de perdida e a palavra depois de lançada, de falada. São 3 coisas que não voltam atrás. E aí, o nosso tema aqui vai falar que a maledicência é um prejuízo moral e espiritual. Por que ela seria um prejuízo moral e espiritual? Primeiro, prejuízo espiritual, por quê? Porque cada vez mais que lançamos mão de pensamentos negativos, lançamos mão de juízos maledicentes, de julgamentos, tais fatos apenas aumentam nosso conta corrente espiritual. Eu sempre gosto de falar que quando reencarnamos, né, temos lá, por conta das nossas vidas pretéritas, a nossa conta corrente espiritual. Algumas vezes ela está mais devedora do que credora. E quando então reencarnamos e lançamos mão desses defeitos, como a maledicência, como o julgamento, enfim, o que acontece? Aumentamos o nosso débito espiritual, aumentamos então a nossa conta corrente devedora no plano espiritual. Então, esse é um grande prejuízo espiritual. Por quê? Porque estamos aqui, qual o propósito de estarmos aqui? Primeiramente, o propósito de estarmos aqui é nos concentrarmos e tentarmos remediar eventuais erros cometidos em vidas pretéritas. Esse é o primeiro, né? É uma das primeiras razões de estarmos aqui. Assumimos esse compromisso e estamos aqui, então, para tentar remediar os erros pretéritos. O segundo compromisso é a evolução constante. Esse é o objetivo do espírito, essa evolução constante. Mas somente conseguimos evoluir constantemente através de aspectos positivos de nossos sentimentos positivos, aspectos positivos, atitudes positivas. Isso nos impulsiona para frente. Ao passo que atitudes, sentimentos negativos nos deixam paralisados
e vamos ficar exatamente no mesmo local que chegamos aqui quando reencarnamos. Então, esse é o primeiro prejuízo espiritual. E o prejuízo moral, né? O prejuízo moral, então, também é enorme. Considerando que existe uma lei de causa e efeito, o que acontece? A energia daquilo que eu profiro através de palavras, como eu comecei falando, ela tem um alcance inimaginável. Mas, além de ter um alcance inimaginável, devemos considerar que em nossa frente temos sempre um espelho. Então, se desejamos uma coisa negativa, se falamos mal de alguém, se pensamos alguma coisa realmente que não é aquela coisa edificante, e se julgamos também alguém ou alguma pessoa, aquilo lá bate, aquela energia, né, bate e retorna para nós. É a mesma coisa que acontece quando também temos boas atitudes, quando ajudamos ao próximo, quando falamos palavras edificantes, quando nos sujeitamos a sairmos um pouco da nossa individualidade e tentarmos ajudar alguém, tudo isso também bate naquele espelho e retorna para nós, só que agora em forma de energias positivas. Então, tudo que falamos, essa energia acaba retornando para nós. Ao passo que muitas vezes, dependendo da intensidade da maledicência, dependendo da quantidade dessa maledicência em nossas vidas, muitas vezes ela começa a criar um prejuízo à nossa alma, que em último caso, ela vai surgir aonde? No corpo físico. Porque quando a alma está doente, ela chega a tal ponto que ela não consegue mais, então, se livrar daquela doença espiritual, ela começa, então, a demonstrar, a transferir esse sentimento, essa tristeza para o corpo físico. Então, em último caso, dependendo da intensidade do alcance da nossa maledicência e da quantidade de maledicência que temos em nossas vidas, também, então, estamos praticando alguma agressão ao nosso corpo físico. Outro prejuízo moral que temos é porque nos afasta de Deus. Quando praticamos essas palavras impensadas ou então julgamentos impensados, muitas vezes nos afasta de Deus. Cada vez mais nos afasta de Deus. Tá? E também nos afasta dos bons espíritos, nos deixando mais próximos daqueles espíritos ignorantes, aqueles espíritos malfazejos. Olha só, falando em maledicência, a gente também tem que ver uma coisa. Quanto tempo perdemos com a maledicência? Quanto tempo e energia, não é só tempo, quanto tempo e energia, né? Já pensamos assim, quanto tempo passamos discutindo em grupos de WhatsApp, em redes sociais? Já fizeram um exercício de tentar colocar quanto tempo passamos em redes sociais? E aí, muitas vezes falamos que não temos tempo. Não temos tempo porque realmente, não é que não temos tempo, é que definimos a utilização do nosso tempo em determinadas coisas que talvez nos roubem tanto tempo que nos faz aparentar que não temos tempo. Tá? Contrapartida, as redes sociais também, bem como os grupos do WhatsApp, eles também têm muito valor positivo. Então, a gente tem aí páginas no Instagram que temos a Mansão do Caminho, do Divaldo Franco, que temos a Monja Coen, temos o Papa Francisco, estão aí também, ao mesmo tempo, né, disputando a nossa atenção que muitas outras pessoas aí que não têm a elevação espiritual que tem essas pessoas. E como é que a gente se afasta da maledicência, né? Primeira coisa, praticando boas ações que nos deixem próximas ao amor. Né? Eu gosto de falar que às vezes as pessoas utilizam essa palavra, mas né, a gente não pode criticar. E as críticas construtivas? As críticas construtivas nada mais são do que sugestões para que determinada pessoa, né, ou determinado grupo de pessoas faça alguma coisa de uma forma diferente, né, ou pense aquele assunto de uma forma diferente. Mas isso pode ser falado com educação, com delicadeza nas palavras, e isso, então, é a tão chamada crítica construtiva. É uma ambiguidade falarmos em crítica construtiva, porque a crítica ela nunca constrói.
a crítica realmente, ela sempre destrói, porque ela está atingindo o ego daquela pessoa. Então, falar em crítica construtiva realmente é uma incongruência. O que falamos, então, é o quê? É de forma de pensar diversa, né? Maneiras de fazer diversa que podem muito bem ser opinativas de forma delicada e de forma educada. Outra coisa que podemos fazer é evitar as discussões virtuais e pessoais. Muitas vezes discussões que não levam absolutamente a lugar nenhum, porque uma pessoa tem determinado ponto de vista e outra pessoa tem outro determinado ponto de vista. O que faz a incongruência hoje em dia das pessoas é justamente porque cada um tem seu ponto de vista e se nega a escutar o outro ponto de vista. Eu já tenho minhas ideias arraigadas e não quero escutar outra opinião diversa. E isso cada vez mais afasta as pessoas, porque o que une as pessoas, o que une um tecido social é justamente a diversidade. É ouvir e respeitar o ponto de vista do outro. Mas a gente só consegue fazer isso quando também nos despojamos, né, de sentimentos de egoísmo e de orgulho. E tal fato, o orgulho e o egoísmo são os maiores causadores da maledicência. Porque se alguém pensa diferente do que eu, essa pessoa, eu já começo a julgar aquela pessoa, porque ela pensa diferente do que eu. Ela tem uma religião diferente da minha. Ela tem um contexto social diferente do meu. Ao passo que nos coloca uma venda, uma cegueira, justamente porque a diversidade é que nos enriquece. Jesus veio mostrar isso pra gente. Jesus andou no meio daquelas pessoas que eram repugnadas pela sociedade na época. E justamente Jesus mostrou aquelas pessoas que para eles terem esperança, porque eles eram, acima de tudo, seres humanos. E eles também eram importantes aos olhos do Pai. Então, Jesus nunca teve preconceito. Jesus nunca desrespeitou ninguém. E a diversidade, Jesus, ao mesmo tempo que ele andava no sinédrio, né? Ele andava nas sinagogas e pregava para aquelas pessoas, ele também andava no meio das pessoas humildes. Ele intercambiava esses dois mundos, sempre com educação e sempre com delicadeza e singeleza. Outra coisa é tentar enxergar nas pessoas as qualidades, não apenas os defeitos. Todos nós temos defeitos e qualidades. Agora, ao passo que se ficarmos apenas nos atentando aos defeitos das pessoas, ao invés de nos atentarmos às suas qualidades, realmente, então, aquela pessoa para nós, aos nossos olhos, ela nunca vai ser uma pessoa apta, né, a estar convivendo conosco. Por quê? Porque ela só tem defeitos, quando, na verdade, não nos damos a oportunidade de enxergarmos as qualidades daquelas pessoas. Mas isso só acontece quando temos o coração pronto para isso. A abertura do nosso coração é o primeiro passo. Tentarmos olhar sem preconceito, tentarmos enxergar aquele irmão como um ser humano acima de tudo, né, com os mesmos direitos e deveres que nós temos. Então, isso é muito importante, é o primeiro passo. Sempre fazer um contraponto à maledicência. Muitas vezes, quando estamos numa roda e uma pessoa começa a falar mal de alguém ou julgar, se tentarmos mostrar o contraponto àquilo que ela está falando, né, muitas vezes o assunto já se encerra. Por quê? Porque a pessoa às vezes fica sem graça de ver que ela está sozinha fazendo comentário maldoso. Isso é muito importante. O contexto social faz com que também as pessoas acabem se policiando, né? E por fim, se não conseguirmos, então, né, nos mantermos calmos e serenos nesse ambiente de maledicência, Chico tem uma lição que ele recebeu da mãe dele quando ela já tinha desencarnado, que era a água da paz. Quando sempre ficava-se naquelas reuniões do centro espírita, várias discussões sobre mediunidade, e o Chico tinha vontade também, né, de entrar naquela sintonia. Então, um belo dia sua mãe apareceu e falou para ele tomar a água da paz. E o que? Tomar não, para ele deixar a água na paz na boca. Aí, o que é essa água da paz? Procurou em várias farmácias esse medicamento, não achou. Ao passo que sua mãe apareceu ali de novo, falou, Chico, a água da paz tem no filtro. Você faz o seguinte, quando tiver nesse contexto desarmonioso, as pessoas querendo, então, querendo tirar a sua tranquilidade espiritual, não se abale, coloque um pouquinho de água na boca e fique com ela na boca, né? Não engula e também não cuspa.
até passar essa sua inquietude, essa sua falta de tranquilidade. E é isso que devemos, então, muitas vezes fazer diante de pessoas que nos trazem comentários maldosos, querem tirar a nossa tranquilidade, né? Termino aqui, encerro aqui pedindo para que leiam os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos terminar através das nossas vibrações. Vamos reunirmos o que temos de melhor de dentro de nós na forma de vibrações. E vamos vibrando pelo planeta Terra, vamos vibrando por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, onde haja dor, fome, desespero, falta de esperança, catástrofes naturais. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter o que vestir, sem ter o que comer, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando pelo Centro Espírita Alvorecer Cristão, por todos os seus trabalhadores assistidos, esta casa que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de reequilíbrio físico e espiritual. Vamos vibrando por aqueles irmãos que se encontram acamados em leitos de hospitais, pedindo ao plano espiritual que restabeleça a sua saúde e que dê coragem e força aos familiares e amigos que tanto sofrem em ver os entes queridos nessa situação. Vamos vibrando por aqueles irmãos que desencarnaram recentemente e também pelos seus familiares, pedindo ao plano espiritual que os envolva com vibrações de força, coragem, para atravessar esse momento tão triste de ausência do ente querido. Vamos vibrando pelo nosso lar, imaginando Jesus adentrando a porta da frente, iluminando nossa casa com vibrações de amor, serenidade, tranquilidade, paz e harmonia. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que um raio da tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos novamente aqui no próximo mês, dando graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço a todos a presença essa noite e espero revê-los novamente no próximo mês.